Saudações, cavalheiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Há 6 anos, quando eu estava começando a mexer com o YouTube no meu primeiro canal, eu me lembro de ter visto uma entrevista com a Tara Palmatier, psicóloga, que fazia muitas lives com o Paul Whelan, escritor do Say Goodbye to Crazy, de Diga Adeus à Louca, e a Tara Palmatier foi entrevistada por uma outra psicóloga que escreveu o livro Homens em Greve, chamada Helen Smith. Aparentemente, essa entrevista não está mais disponível no YouTube, e eu acho que esse conteúdo é de relevância, agrega, especialmente para quem já viveu ou ainda vive um relacionamento com uma pessoa que tenha um transtorno, seja ele borderline, narcisista, psicopata ou histriônico, algum transtorno do cluster B. E eu vou então narrar essa entrevista para vocês. E como vai ser a minha própria voz, para não haver confusão na hora do diálogo, quando for a repórter, a Helen Smith, entrevistando, eu vou deixar a imagem dela. Quando for a Tara Palmatier respondendo, vai ficar então a imagem dela em evidência. Dessa forma, vocês vão saber claramente quem disse o quê, tudo bem? Você tem um website, não tem? Sim, shrinkformen.com. E como é que tudo isso começou? Eu pensei que ia escrever para apenas mais um blog qualquer, isso há alguns anos. Um amigo querido estava passando por um divórcio especialmente ruim. Eu o exortei, o aconselhei, o apoiei naquele momento especialmente difícil e ele me incentivou. E falou o seguinte: você deve escrever a respeito desses temas publicamente. Porque se eu tivesse tido contato com tais informações há 20 anos, eu não teria tido tanta dor, tanta infelicidade e perdido tanto dinheiro. Então, eu criei o site. Você ajudou homens que tinham ex-mulheres ou namoradas borderlines ou mulheres abusivas? Geralmente abusivas, às vezes com diagnóstico oficial, às vezes não, mas pelos comportamentos que eles descreviam, certamente esses comportamentos preenchem os critérios do DSM. E quais são os critérios do DSM para borderlines? Bom, tem 9 sintomas, e qualquer um pode procurar estes sintomas no Google. Há um padrão de instabilidade emocional, medo de abandono, às vezes há autoflagelo, às vezes não. Pode haver promiscuidade. Também tem muita raiva, não tem? Muita raiva. Uma tendência em atacar pessoas quando estão magoados, tendência em pensar com a emoção em vez de usar a razão, com frequência confundem sentimentos com fatos, tendem a se ver como vítimas, mesmo quando é evidente que eles são os causadores da sua própria infelicidade e, com frequência, os agressores nas relações. E por que homens procuram mulheres tão raivosas e frustradas? Bem, elas nem sempre se mostram dessa forma, especialmente no início. Eu descreveria pessoas com esse problema como tendo a personalidade Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Elas podem ser inacreditavelmente amáveis, doces e charmosas também, a princípio. E então, alguma coisa desencadeia a raiva e a máscara cai. Às vezes, elas conseguem até manter a máscara por um tempo. Isso é o que descrevemos como borderlines de alto funcionamento. Porém, isso não significa que eles são melhores ou que não são tão doentes, mas que são melhores em esconder esse lado raivoso. Por que um homem ficaria com uma mulher depois de descobrir que essa mulher tem problemas com a raiva, ou mais do que problemas com a raiva? Quero dizer, problemas com muita raiva, uma forma extrema deste sentimento. Por que um homem ficaria numa relação dessas? Bem, se houver crianças envolvidas, eles ficam pelas crianças, porque eles sabem que as probabilidades de se conseguir a guarda são muito baixas, mesmo que eles obtenham um diagnóstico. Eles querem proteger os filhos daquele mesmo tipo de ira e de abuso que eles foram vítimas. Às vezes, crescem numa família caótica e disfuncional, com uma mãe com o mesmo transtorno. De certa forma, então, esse comportamento lhes parece normal e familiar, e eles ainda estão tentando se curar daquele trauma precoce, tentando obter um resultado diferente neste novo relacionamento. E é claro que isso não vai acontecer. Eles acabam apenas repetindo os mesmos traumas de infância. Outros já se tornam viciados nesse tipo de trauma. Quando eles estão em um relacionamento estável, com uma mulher saudável, eles se sentem vazios. Eu conheci um homem que costumava entrar em êxtase e depois de um tempo ele não se sentia bem ou feliz sem aquela relação abusiva. Eu acho que é isso que acontece nesse tipo de relação. Elas são tão intensas, tão dramáticas, que quando você encontra uma relação estável, aquela que a maioria das pessoas diria: opa, essa relação é ótima, é pacífica, é simples. Estes homens não se sentem vivos. E o que você diria para homens que se envolveram em relações como essas? Quais dicas você daria para eles?
Busque ajuda, busque apoio, encontre um terapeuta que entenda de transtornos de personalidade e que não vá te aconselhar a permanecer nesse tipo de relação, dizendo para você ter compaixão porque ela tem um problema. Você tem o direito de não ser abusado, você tem o direito de ser bem tratado e você tem valor. Eu diria para eles aproveitarem aquelas pessoas que lhe dão apoio, família, amigos. Geralmente, quando homens se envolvem com uma personalidade abusiva, uma das características é isolar o alvo dos seus entes queridos, porque isso torna o alvo mais fácil de controlar e mais fácil de manipular. É muito importante manter isso em mente. Busque os seus amigos. Eu acho que a maioria das pessoas não entende que homens também podem ser vítimas desse tipo de situação. Elas falam, seja homem, supere isso. Isso é algo que eu escuto com muita frequência. Os homens dizem que não têm apoio, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Ninguém acredita neles, ninguém os entende. Você acha que para homens essa situação é mais difícil? Eu acho que isso seja verdade para alguns homens, mas acredito que isso esteja mudando, especialmente com a internet. Você encontra pessoas que tiveram experiências similares, digitando palavras-chave bem básicas. Eu acho que a informação está atingindo mais gente. No meu website e fórum, existem muitas vítimas que darão apoio. Todos eles têm experiências similares úteis, especialmente para homens que não têm apoio offline. É isso então, cavalheiros. Finalizo aqui a transcrição dessa entrevista, a transformação da entrevista em áudio, de modo que essa conversa entre a Helen Smith e a Tara Palmatier possa atingir pessoas que dela necessitam. Se inscreva, abraço e até a próxima.